Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Dr. Santiago Paz. É um prazer recebê-los aqui nesse nosso querido estúdio, no qual a gente está sempre tentando melhorar e escutar vocês e criar um conteúdo bacana que possa estar melhorando a saúde de vocês ou discutindo sobre treinamento, nutrição, comportamento, ganho de massa muscular, emagrecimento, suplementação, dieta e por aí vai. Hoje a gente está falando sobre alguns cortes do Growthcast, no qual pude ser um dos convidados. Foi muito legal, estava com o Adam Nabas e também com o Fernando Superman, foi bem legal. Discutimos diversas questões atribuídas ao fisiculturismo, ao treinamento, e vocês pediram para que eu possa estar aprofundando mais aquilo que a gente discutiu, aí não deu tempo a gente falar um pouquinho mais nos cortes, desculpa, no episódio. Então aqui nos cortes a gente vai estar discutindo e incrementando um pouquinho mais o que foi falado. Então eu selecionei um ponto aqui bem legal sobre as dificuldades do fisiculturista, né, do bodybuilder, especialmente com as críticas ou até mesmo a necessidade de manter o estilo de vida no pain no gain e não poder reclamar ou até mesmo muitas vezes não sair do protocolo dietético ou falar um pouquinho das dificuldades, da agonia, do medo de lesão ou até mesmo do estresse atribuído a isso. Será que esse atleta tem uma rede de apoio legal para poder escutar, validar e talvez apoiar muitas vezes algumas falas que para algumas pessoas significam talvez, ou essa leitura possa parecer que esse indivíduo não esteja sendo forte o suficiente para manter o foco, o estilo de vida, bodybuilder, será? Enfim, então foi muito legal, bem bacana. Selecionei um corte bacana aqui para a gente poder discutir. Vamos ao corte. O esporte, né? Independente de ser atleta ou não, pra gente que é uma coisa trivial, né? É o nosso mínimo. Pra essas pessoas que estão criticando, já é tipo o máximo. O máximo. Uhum. E na hora de você colocar elas pra fazerem o nosso mínimo, elas falam, mas eu não sou atleta. Então para de reclamar, porra. Para de criticar os outros. Oh, desculpa o momento revolta, né, mas... Vocês pegaram o gancho, né, do que eu tô querendo dizer. Peguei. Eu tenho uma frase que eu levo comigo, que é: consistência vence intensidade sempre. Boa. Pô, legal. Intensidade sempre. Às vezes o cara faz 2 meses absurdamente, mas ele peca nos outros 4 meses, 6 meses, 8 meses. E aí, quando a gente vai analisar as relações entre aderência, comportamento, a gente começa a identificar algumas questões que muitas vezes as pessoas desconhecem. Sim. Hoje, na literatura da psicologia esportiva, a gente tem a relação entre a personalidade do atleta campeão. Isso é sensacional. O mindset campeão, né? Isso aí. Champion mentality. Existem 5 principais traços de personalidade. Show de bola. Cara, então vamos lá. Quando a gente está falando em consistência, quando a gente está falando em dificuldades, em personalidade, uma mentalidade, a literatura nos traz para o atleta campeão alguns pontos fundamentais. Um deles é motivação. Qual é a motivação que, de fato, nutre um sentimento de perpetuação daquilo que precisa ser feito, seja nos momentos bons ou seja nos momentos ruins? Quais são os fatores que justificam, muitas vezes, esse indivíduo manter-se? Se você tem uma atribuição de recompensa ou uma atribuição de fator externo ou motivação extrínseca, alguns atletas relatam como motivação extrínseca a premiação, o patrocínio, ou até mesmo os bens materiais, a notoriedade, a fama e por aí vai. Mas quando a gente trabalha no longo prazo, independente dessa motivação extrínseca ser relacionada às questões financeiras, às questões de premiação, se esse indivíduo não consegue manter uma motivação intrínseca para sustentar e também manter as cargas de treino ou até mesmo controlar as questões emocionais e também muitas vezes questões que botam em xeque
que a saúde mental e a integridade física, esse indivíduo não consegue sustentar um estilo de vida. E aí a gente está falando de um estilo de vida bodybuilder, ou um estilo de vida atribuído aí à manutenção da composição corporal, especialmente atribuída a uma massa muscular aumentada com um percentual de gordura reduzido. E aí a gente entra também nessa seara, que esse indivíduo ele precisa estar num ambiente que entenda isso. Ou talvez, se ele está num ambiente que não entende, force ele talvez a não sustentar isso, ou estar sempre provando para os outros, ou estar sempre argumentando que ele não pode comer torresmo, ou talvez que o álcool não está no estilo de vida dele, ou ele tem que estar se explicando que ele pode até comer um doce, mas ele não quer. E às vezes uma pessoa que chega e fala assim: você não come isso, né? Você não pode comer isso. E ele fala assim: olha, eu posso até comer, mas eu não quero, porque isso aí, para mim, hoje, vai atrapalhar todo o que eu tracei, o protocolo, tanto de treino, mas principalmente o protocolo dietético. Essa refeição livre, ela precisa ser controlada, e viver sempre tendo que explicar as coisas para os outros não é uma vida que provavelmente vai ser uma vida mais tranquila. E aí, quando eu trago para vocês isso, consistência vence intensidade, a gente está falando também da manutenção do que precisa ser mantido, e muitas vezes algumas pessoas elas estão focadas, motivadas por 1, 2, 3 meses na melhor academia da cidade, ou com melhor aparelhagem, ou com os melhores profissionais, ou utilizando os melhores produtos e por aí vai, mas isso não é o suficiente para que ela mantenha essa consistência. Então ela começa muito bem com os manipulados, com as consultas com os profissionais mais famosos e por aí vai, mas intrinsecamente existem questões que muitas vezes ela não consegue resolver, ou talvez ela não consegue manter, para de fato criar essa consistência e vencer essa intensidade. E uma delas, além da motivação, é a resiliência. Resiliência, isso é uma palavra incrível. Se nós formos olhar na física, materiais resilientes são aqueles materiais que sofrem um determinado impacto, absorvem esse determinado impacto, se deformam, mas após esse momento eles conseguem retornar ao seu estado de origem e, consequentemente, manter esse tamanho ou essa estrutura que eles tinham antes de sofrer esse impacto. Então, se nós formos levar para a vida, o poder de resiliência é justamente o poder que o atleta tem de se manter ainda numa estrutura que ele estava, recebendo uma crítica ou recebendo, às vezes, perguntas em que ele precisa responder de uma maneira que ele não se exceda, ou de uma maneira que ele tenha um controle do que ele está falando, e especialmente também num estado fisiológico que não ajuda, porque esse cara está em déficit calórico, esse cara está às vezes em dificuldade para dormir, esse cara muitas vezes ele está com uma demanda alta de treino, ele não está comendo, entre aspas, comidas prazerosas, enfim. Então são questões muito importantes dos quais está diretamente associada essa consistência. Mas se a gente não tiver um entendimento sobre aquilo, ou talvez a mentalidade do atleta, ou como nutricionistas, personal trainers, coaches ou psicólogos, e não permitir que o ambiente também auxilie, muitas vezes nesses momentos em que ele não está tão bem assim, mas quando o ambiente, a rede de apoio é tão boa quanto o necessário para manter isso, provavelmente esse indivíduo consegue treinar melhor essa resiliência, se expor muitas vezes a algumas condições em que ele vai precisar sim discutir isso, ou criar estratégias, ou aprender com essas situações a lidar com isso e evoluir, mas de uma maneira gradual, progressiva, incremental, e de uma maneira que não coloque tanto a exposição ou vulnerabilize a isso. Então, assim, vale muito a pena a gente entender essas questões, entender a mentalidade, estar do lado e, de fato, criar um ambiente que possa estar evoluindo ainda mais. Então, acho muito bacana isso, e eu continuo acreditando sim que consistência vence intensidade
desde que a gente consiga trabalhar também o nosso autoconhecimento, aceitando também as nossas dificuldades, mas muitas vezes tendo pessoas ao nosso lado que permitam que, sem nenhum tipo de julgamento, que a gente possa falar e conseguir entender melhor por que a gente passa por essas condições, né? Por que a gente tem medo, ou por que o atleta, muitas vezes, nessas condições, ele tá com medo, com receio, mas se ele tiver uma rede de apoio, se tiver pessoas ao lado dele que consigam permitir que isso seja mais leve, ou que ele consiga, de alguma maneira, manter aquilo que foi proposto, com certeza ele vai ter muitos bons resultados aí pela frente. Gostou desse vídeo? Gostou desse episódio? O que você achou? Comente aqui, acho muito legal, pertinente a participação de vocês. Compartilhe esse episódio com quem vocês acreditam que vão ser beneficiados com essa informação. Não deixe de curtir o episódio e também se inscreva no canal para que a gente possa ter mais oportunidade e também que a gente possa crescer juntos. Muitíssimo obrigado para vocês que ficaram até aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu, grande abraço.